Primeira questão. Observe os triângulos apresentados na figura abaixo. Com base nessa figura, o triângulo isósceles está indicado por. Então, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Nós temos o triângulo equilátero, que ele tem os três lados com medidas iguais. Nós temos o triângulo isósceles, que possui dois lados com medidas iguais. E por último, nós temos o triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes entre si. Então, o triângulo aqui, que possui dois lados com medidas iguais, é o número 4, então morreu o assunto, tá? Só lembrando que o triângulo equilátero também é isósceles. Triângulo equilátero também é isósceles, porque quem tem 3 tem 2. Beleza? Então, olha só, vamos ver aqui. Observe a reta numérica abaixo, né? Que está dividida em partes iguais. Nessa reta, o ponto R corresponde a qual número? Bom, primeiramente, se está dividido em partes iguais, então vamos ver aqui. Ó. A distância que eu tenho aqui de 3,5 a 4 é 0,5. Beleza. Mas são dois espaços. 1, 2. Então, a distância entre eles, 0,5 dividido por 2, metade de 50 centavos é 25 centavos, né? É a mesma coisa. Então, 0,25. Então, eu tenho o ponto R. Aqui é 4, né? Aí você tem 4,25, né? 4,25. Aqui 4,5 e aqui 4,75. Ou seja, do 4 para o ponto R é 3 vezes 0,25, que é igual a 0,75. É uma outra maneira de você pensar. Acabou, né? Então deu 4,75, alternativa C. Próximo. Então, olha lá. Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo. 4x ao quadrado menos 100. Uma forma fatorada está apresentada em. Pediu uma, então qualquer uma, né? Bom, só tem dois termos, então não é nenhum trinômio quadrado perfeito. Então a letra A já foi embora. O x não é fator comum nas duas parcelas. Então esse aqui também não é, porque tem um x aqui em evidência. É uma das duas. Então vamos ver aqui, ó. 4x ao quadrado menos 100. Extrai a raiz quadrada de 4 dá 2, de x ao quadrado dá x, menos 100. Raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então, é uma diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Acabou. Igual a gente viu nas nossas provas, né? Então, alternativa letra C. Acabou. Próximo. Bom, observe os gráficos apresentados no plano cartesiano abaixo. Qual desses gráficos representa uma função f em que y é igual a f de x? Lembrando, para representar função, todo elemento do domínio tem que se relacionar com um único elemento do contradomínio. É isso? Então, olha, o domínio está no eixo horizontal. Então, vamos ver aqui, olha. Isso aqui é bastante simples. Se você traçar retas verticais, se alguma cortar o gráfico mais de uma vez, então, ó, não é função. Então, aqui, aqui e aqui, olha, a reta já é vertical, são infinitos pontos, então também não é função. Sobra apenas o número 1, letra A. Então, para ser função, cada elemento do primeiro conjunto se relaciona uma única vez. Bota aqui 2, 3 elementos, né? Então aqui, ó, A, B, C, D e assim por diante. Por exemplo, ó, 1 com A, 2 com A e o 3 aqui
com D. Então, cada elemento do primeiro conjunto se relaciona com um único elemento do segundo conjunto. Então, o que acontece? Você não pode ter um mesmo elemento do primeiro conjunto que está na horizontal, tendo dois y correspondentes. É isso aí. Considere as relações entre os conjuntos P e Q apresentados abaixo. Qual dessas relações representa uma função de domínio P contra domínio Q? Bom, de P para Q. Para ser função, todo elemento do primeiro conjunto tem que se relacionar. Aqui, ó. Nesse primeiro, o 2 não se relaciona, não é função. Pelo mesmo motivo, aqui, ó, o 7 não se relaciona, não é função. Né? E cada elemento se relaciona com um único elemento do segundo conjunto. Observe que nós temos aqui, ó, também mais um elemento que não se relaciona. Então, olha, agora olha o último aqui. Cada elemento do primeiro conjunto se relaciona e com um único do segundo. Então, é o 4. Agora, gente, aqui bastava ver que há elementos do primeiro conjunto não se relacionando. Então já não é função. Tá certo? Beleza? Mais um. Em uma urna foram colocadas 3 bolas azuis e duas bolas amarelas e 6 vermelhas. Então vamos fazer aqui, ó, uma urna. Eu tenho 3 bolas azuis, 2 amarelas e 6 bolas, vou botar VM de vermelha. Dessa urna será retirada uma bola. Qual é a probabilidade de a bola retirada ser vermelha? Então, olha, eu tenho 6 casos que favorecem a cor vermelha, num total de 6 e 2, 8 e 3, 11 bolas. Então, em 11 bolas, 6 favorecem a cor vermelha, num total de 11. Então, 6 sobre 11, morreu, letra C. Então, probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Casos possíveis, todas as bolas. Favoráveis, as que são vermelhas. Só isso, mais nada. Em uma região de uma praça será cercada, uma região de uma praça será cercada com uma corda totalmente esticada para delimitar a construção de um canteiro. Observe a figura abaixo, em que a região cinza representa essa praça, não, a parte dessa praça, ó, veio um errinho na prova, dessa praça na qual o canteiro será construído. Qual o comprimento mínimo em metro da corda que será utilizada para delimitar a região? Em metros. Né? Vamos ver aqui, gente. Primeiro, olha só. Esse pedacinho aqui coincide com esse. E esse pedacinho vai coincidir com esse. Então vai dando o mesmo que cercar a praça toda, né? Então a praça, na realidade, você pode pensar, ó, aqui é 10, 5, 10 e 5. Então, 2 vezes o 10 mais 2 vezes o 5. E vai dar 20 mais 10 é igual a 30. Tá certo? Então, o que eu fiz para ficar mais fácil? Eu projetei esse pedaço para cá e esse para cá. E morre tudo, tá? Tudo bem? Agora, a pessoa podia pensar, esse pedacinho aqui, ó, vamos fazer o desenho de novo. Poderia pensar assim. Observando a figura, 10, 5, 5, esse pedaço aqui, 5, esse pedaço, 3 e esse 2. Se somar, vai dar a mesma coisa, tá? Então era mais fácil projetar, tudo bem? No setor de uma fábrica, 5 máquinas funcionando em um mesmo ritmo transportam 1.000 kg de um produto em 2 horas. Na próxima semana, essa fábrica vai ter que transportar 1.800 kg desse produto também em 2 horas. Para isso, essa fábrica decidiu adicionar mais máquinas que vão funcionar no mesmo ritmo das demais. Quantas máquinas serão adicionadas? Regrinha de 3 simples.
Observe que esse 2 horas aqui é só para te distrair. Já que o tempo é o mesmo, então ele não vai fazer diferença nenhuma. Então o problema é que você tem as grandezas envolvidas, número de máquinas, né, e os quilogramas de produto, não é isso? Então, inicialmente, 5 máquinas transportam 1.000 quilogramas. Aí eu quero saber quantas máquinas serão necessárias para que eu transporte 1.800. Gente, truque. Se está um em cima do outro, dois zerinhos, eu posso cancelar. Eu estou dividindo por 100, ok? Agora vamos ver. Quanto mais máquinas, mais ou menos quilogramas eu transporto. Mais máquinas, mais quilogramas. Então, é diretamente proporcional. Então, é só fazer o seguinte, 5 sobre x é igual a 10 sobre 18. Se fosse inversamente proporcional, por exemplo, o 18 ia para cima e o 10 iria para baixo, tá certo? Que é inverso, mas não é o caso. Então, aqui, cruz, credo, x vezes 10, 10x é igual a 5 vezes 18. Então, esse 10 está multiplicando. A operação inversa é a divisão. 5 vezes 18 vai dar 90. 90 dividido por 10 vai me dar 9. Então, 9 é o total de máquinas, mas ele pediu adicionadas. Então, as máquinas adicionadas é o total que eu preciso, 9, menos o quê? Menos o que eu já tinha, e vai ser 4. Bom, isso aqui é resolvendo de um jeito tradicional, mas você poderia pensar assim, quer ver? 5 máquinas, 1.000 quilogramas. Então, 1.000 dividido por 5 vai dar 200 quilogramas e sobra resto zero. Então, cada máquina é 200. Eu preciso de 1.800. Aliás, de 800 a mais, não é isso? Se 800 a mais, dividido por 200, vai dar 4. Então, são 4 máquinas a mais. Então, eu tenho, no caso desse aí, ficou fácil de fazer, pensando de outra maneira. Então, tanto faz, tá certo? Eu posso usar a resolução bonitinha, né, da regra de 3, ou então usar um raciocínio diferente. Qual que é o raciocínio? 1.000 quilogramas, 5 máquinas. Então, cada máquina 200. Se eu preciso de 800 a mais, eu preciso de 4 máquinas. Acabou. Não tem nem que fazer muita conta, pode fazer até de cabeça. Observe os ângulos formados pela interseção das retas paralelas RS com a reta transversal que é apresentada na figura. A medida do ângulo alfa apresentado, olha só, quando eu tenho duas retas paralelas, eu ponho uma transversal cortando, então R, S, R paralela a S, e T a transversal. Esses ângulos que têm posições correspondentes em cima igual, embaixo são iguais, certo? O nosso lance é que essa reta aqui, as paralelas são RS. Então a posição correspondente do 120 vai ser essa aqui, 120. Opa, 120 graus. Mas esse pedacinho aqui é o que falta para inteirar 180. Porque meia volta é 180, e os dois juntos dão meia volta. Então, 180 menos os 120 que eu tenho, vai me sobrar 60. Então, 60 graus. Observe a equação apresentada no quadro abaixo. 3x mais 1 é igual a 19 mais x. Qual o valor de x que é a solução dessa equação? Bom, você poderia pensar substituindo. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Pegando 5 primeiro, Aí daria 16 de um lado. 19 mais 5 dá 24. Não deu igual. Você poderia testar um por um, tá certo? Mas a matemática ela te apresenta a solução mais direta. Eu tenho 3x mais 1 é igual a 19 mais x. Então eu vou isolar o x. Então esse cara aqui, vou ter que mudar de lado. Então eu faço a operação inversa. Mais x vira menos x. E esse 1 vai sair daqui e vai para o outro lado. Mais 1, operação inversa é menos 1. Vai ficar 3x menos x é igual a 19 menos 1.
Então, 2x é igual a 18. O 2 está multiplicando, operação inversa, divisão. 18 por 2 vai me dar 9, tá certo? Mas, na dúvida, se você não conseguiu resolver, testa um por um e vê se dá igual. Por exemplo, o 9, se eu testasse 3 vezes o 9, dá 27. 3 vezes 9, 27. Mais 1 é 28. Pegando do outro lado, 19 mais 9 também dá 28. Opa, então é essa. Tudo bem? Bom, observe a equação de uma reta apresentada no quadro abaixo. 2x menos y igual a 3. Uma representação gráfica dessa reta está apresentada em... Gente, olha só. Quando você tem aqui o sistema de eixos, todo ponto situado sobre o eixo horizontal, o y é igual a zero. Todo ponto situado sobre o eixo vertical é o x que vale zero. É invertido, né? Então, olha, vamos vir aqui. Vamos fazer o y igual a zero para ver o que acontece. Vai ficar 2x menos zero é igual a 3. Então, 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, operação inversa é a divisão. 3 sobre 2, que dá 1,5. Então, x é 1,5. Olha aqui na letra A, 2. Então, não é. Vamos ver aqui agora a letra C. Está entre menos 1 e menos 2, negativo, também não serve. A letra D também é negativo, não serve. Então só pode ser aqui, ó, neste ponto, né? Então só pode ser a letra B. Morreu, tá? Tranquilo? É só você testar. Você substitui, né? Ó, interseção, o símbolo é esse aqui. Interseção com eixo X. O Y é igual a zero. Intersecção com o eixo Y, quem vale zero é o X, certo? Então, o que eu fiz? Eu observei a interseção com o eixo X, que é o eixo horizontal aqui, ó. Pode ver que tem um X marcado, né? Então, o Y vale zero. Eu dei o valor de zero para Y e vi o que aconteceu. Se eu tivesse dois gráficos e o x fosse 1,5, aí eu teria que testar o y também. Essa interseção com o eixo y também, fazendo x igual a zero. Só para confirmar, ó, fazendo x igual a zero, 2 vezes 0 menos y é igual a 3. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos y dá menos y é igual a 3. Se o oposto de y vale 3, então y é o menos 3. Então, observe, ó, menos 3, menos 3, menos 3, tá certo? Entendido? Beleza. Vamos lá. Marcos faz bolos para vender. Em um determinado dia, ele vendeu uma quantidade de bolos, sendo que o dobro dessa quantidade elevado ao quadrado é equivalente a 40 vezes a quantidade. Qual foi a quantidade de bolos que Marcos vendeu nesse dia? Então vamos ver aqui, ó. Eu não sei essa quantidade, vou dar um apelido, x. Vai ser a quantidade. Quantidade, né? O dobro dessa quantidade, o dobro, então 2x, elevado ao quadrado, então esse dobro elevado ao quadrado é equivalente a 40 vezes essa quantidade, ou seja, é igual a 40 vezes essa quantidade. Ai, meu Deus, calma. Então, olha só, potência de um produto, 2 ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a 40x. 2 ao quadrado dá 4. Então, 4x ao quadrado é igual a 40x. Olha, eu posso dividir os dois lados por 4. Eu vou obter x ao quadrado é igual a 40 por 4 dá 10. 10x, correto? Então, aqui, olha, eu faço x ao quadrado menos 10x é igual a zero. O x é fator comum, vou colocá-lo em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 10x por x dá menos 10. Então, eu tenho um produto de dois números é igual a zero. Então, pelo menos um deles tem que ser zero.
o x é igual a zero ou o x menos 10 é igual a zero. Desse aqui eu tiro o x igual a 10. Eu tenho duas respostas? Não. Ele está produzindo bolo. Ele não vai fazer zero bolos. Então o x só pode ser 10. Ok? Qualquer coisa também você pode substituir para ver se dá certo. Faz x igual a 10, vê se dá certo. Tudo bem? Faz x igual a 20, vê se dá certo. Faz x igual a 80, vê se dá certo. Tudo bem? Se a igualdade será verdadeira. Agora, o negócio principal era essa interpretação aqui, ó. O dobro elevado ao quadrado. O dobro de alguém, tudo isso elevado ao quadrado. É igual a 40 vezes esse alguém. Esse era o ponto principal. Beleza. Bom, observe os pontos destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número menos raiz de 3? Lembrando, raiz quadrada, só para lembrar aqui, ó, raiz quadrada de 36. Eu pergunto, qual é o número que é elevado ao quadrado da 36? A resposta é 6, não é? Então eu procuro quadrados perfeitos. Vamos ver aqui, qual é o número que é elevado ao quadrado dá 3? Ó, vamos ver quadrados perfeitos. 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 2 ao quadrado dá 4. Opa! Então, quem vai estar elevado ao quadrado para valer 3 é um número entre 1 e 2. Está entre 1 e 2. Mas como eu quero menos a raiz de 3, então vai ser um número entre menos 1 e menos 2, correto? Quem é que está entre menos 1 e menos 2? O R. Acabou. Então você não precisa saber quanto vale a raiz quadrada de 3, tá? Tudo bem? Se souber, melhor ainda. Ah, eu já memorizei que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Então, menos a raiz de 3 é igual a menos 1,73. Então, está entre menos 1 e 2. Pronto, morreu também. Fernando deseja comprar um colchão e, para isso, pesquisou em 5 lojas diferentes, o preço de um colchão específico. Os preços pesquisados estão representados no quadro abaixo. Qual é a média aritmética em reais dos preços desse colchão que Fernando deseja comprar? Bom, média aritmética é aquele valor que representa a soma de todos os valores se todos tivessem exatamente o mesmo valor. Estranha essa definição. Mais fácil. Para obter a média aritmética, que a gente chama de x barra, você vai somar todo mundo, 270 mais 320 mais 360 mais 230 mais 280, são 5, então eu vou dividir por 5. Tudo bem? Quanto que vai dar essa soma aí? Vamos ver? 270, 320, 360, 230 e 280, somando tudo. Aqui é tudo zero, beleza. Agora, gente, ó, 8 mais 2, 10. 7 mais 3, 10. Então já tem 20. 26. Pronto, 26. Depois, vão 2. 2, 4, com 3, ó, 2 mais 2, 4, com 3, 7, 10, 12, 14. Dá 1460. 1460, só que eu vou dividir por 5. 14 por 5 dá 2. 12 e 5, 10. Sobra resto 4. 46 dividido por 5 dá 9. Então, 5 vezes 9, 45. Sobra resto 1. Não é isso? Depois, agora, vírgula. Vírgula nada, né, gente? Abaixo zero. Desculpa, não tem essa vírgula aqui não. Deixa eu apagar. Só baixei o zero, né? Então, baixei o zero. Aí vai ficar 10 por 5 dá 2. Então vai dar R$ 292.
Guto, essa conta foi muito chata. Tá bom. Faz lá, 1.000 dividido por 5 vai te dar 200. 400 dividido por 5 vai te dar 80. E, por último, 60 dividido por 5, 5 vezes 12, 60, vai dar 12. Soma tudo, 292. Tudo bem? Beleza? Bom, próximo agora. Joyce fez barrinhas de chocolate para vendê-las em kits com 3 unidades. Cada barrinha que Joyce fez é maciça e tem o formato de um prisma reto de base triangular. Observe na figura abaixo a representação de uma das barrinhas feitas por Joyce com a adequação de algumas medidas externas. Para vender essas barrinhas nos kits, Joyce precisa informar na embalagem a quantidade total de chocolate de cada kit e não de cada barrinha, tá? Quantos centímetros cúbicos de chocolate cada kit contém? Fique atento, tá? Cada kit tem 3 unidades. Então você precisa calcular o volume de um desses prismas, né? Bom, o volume de um prisma. O volume de qualquer prisma vai ser a área da base dele vezes a altura do prisma. A área da base, o prisma, ele tem duas superfícies paralelas congruentes, quer dizer, exatamente iguais, né? E eles delimitam um sólido. Então aqui eu tenho um triângulo e aqui o outro triângulo igualzinho. Então eles são as bases. A área de um triângulo vai ser a área da base, vai ser a área de um triângulo. Se você observar pela figura, ele tem base 4 centímetros e altura 3. A área do triângulo é base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então vai ficar base é 4, altura 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. Por 2, 6. Depois a gente coloca a unidade. Então, o volume de um prisma vai ser igual à área da base, 6, vezes a altura dele, 12. 6 vezes 12, 72. Só que eu tenho que pegar e multiplicar isso aqui por 3, não é isso? 3 vezes 2, 6. O único que termina em 6 é esse, então a alternativa é esse. Vai terminando a conta. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Tudo bem? Beleza. Então, o que eu precisava saber? Calcular a área de um triângulo e saber o que é um prisma e como calcular o volume de um prisma. 16. Observe no quadro abaixo a expressão utilizada para calcular a nota final dos candidatos de um concurso público. Nessa expressão, M corresponde à nota de matemática, P, língua portuguesa, e R, redação. Um dos candidatos desse concurso obteve nota 8 em matemática. Matemática é 3 vezes. 3 vezes 8 dá 24. Matemática é 3 vezes. 9 em português. Português é 2 vezes. 2 vezes 9, que é igual a 18. E por último, 10 na redação. E a redação é só uma vez mesmo, né? Então, 1 vezes 10 dá o próprio 10. Somando tudo, 8 e 4, 12. Vai 1, 2 e 1, 3, 4, 5. 52. Bem bobinha, né? Era só substituir. Eduarda participou de uma eleição na qual concorreu ao cargo de presidente do Grêmio Estudantil. Ao todo, 80 estudantes participaram da votação como eleitores. E Eduarda recebeu 40% do total de votos. Quantos votos Eduarda recebeu nessa eleição? Eu quero 40% de 80. Vai ser 40 vezes 80 dividido por 100, que é 40% vezes 80. Um zerinho com outro zerinho vai embora aqui embaixo. 4 vezes 8, 32.
2. Então, 32. Ah, eu não sei fazer assim, outro. Beleza. Calcula 10%, que é fácil, que é só dividir por 10. Então, ó, 10% vai ser 8,80 dividido por 10, que é igual a 8. 40% é só multiplicar por 4. Então, 4 vezes 10%, você vai ter 4 vezes 8, que vai dar 32. É outra maneira de você fazer. Calcula 10%, depois multiplica por 4. Tudo bem? Bom, observe no plano cartesiano abaixo a representação geométrica de um sistema linear de duas equações em que estão destacados alguns pontos, né? Então tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Beleza. Qual desses pontos corresponde à solução do sistema? Para ser solução, ele tem que ser solução das duas equações. Cada equação, a representação é uma reta, então o único ponto que está presente nas duas é o ponto Q, tá certo? Então acabou, morreu o assunto, tá? Então é só isso, mais nada. Lembrando, então, ó, no sistema de equações, para ser solução, tem que ser solução de todas as equações. Cada equação do sistema linear é uma reta, então solução das duas retas. Para ser a solução das duas retas, o ponto tem que estar presente nas duas retas. O ponto S, deixa eu só mudar a cor da caneta, o ponto S está em nenhuma, o P só em uma, esse ponto aqui está só em uma, o R só em uma, então somente o ponto Q que está nas duas. Morreu. Acabou, gente.